Fala galerinha do Codericast, beleza? Quem fala é o Coderi. Estamos aqui num vídeo novo, sinceramente. Um estilo meio que podcast quase, mas não sendo um podcast. Que é hoje, iremos comentar os filmes que eu assisti essa semana. Foram 3 filmes, na última semana eu assisti 3 filmes, que foram, nessa ordem, A Noiva, I Can Only Imagine 2 e Hoppers, ou A Cara de Um, Focinho de Outro, animação nova da Pixar. E na minha opinião, falar o que eu achei desses filmes, o que eu gostei mais, o que eu gostei menos, e vou dar minha opinião. Então, sem mais delongas, bora falar sobre isso, bora falar. Mas antes, como você pode ver aqui no canto esquerdo superior, não esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Esse negócio vai ficar aqui no cantinho sempre pra te lembrar de deixar o like no vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá conferir. Conferir não, falar um pouco sobre os filmes que eu assisti. Começando com a Noiva. Cadê a Noiva? Aqui, pra vocês lembrarem qual filme é esse. A Noiva. Filme novo do Christian Bale e da Jessie Buckley. Jessie Buckley, pra quem não sabe, é quem faz a mulher do Shakespeare em Hamnet. Tá até indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel dela. E aqui basicamente é uma reimaginação sobre a vida, sobre a história da noiva de Frankenstein. Só que de um jeito diferente, sabe? De um jeito diferente, trazendo críticas sociais, basicamente. Basicamente tem essa mulher chamada Ada, que é Ada, né? Que no começo ela não sabe quem ela é, mas que depois ela vem a descobrir. Chamada Ada, que era uma pessoa que foi extremamente usada, sempre foi usada quer seja por homens, quer seja pela polícia, pra ser tirada vantagem sobre, sabe? E acontece um acidente com ela e ela acaba morrendo, o que faz com que ela seja enterrada e tal, seja botada às escondidas, basicamente. Ninguém sabe que ela morreu e tal. Muitas pessoas, só a máfia sabe que ela morreu. E nisso, o Christian Bale, como Frankenstein, procura uma doutora, porque ele quer uma companhia, ele quer uma esposa. E isso tudo acontece nos anos 1930 de Chicago e tal. Já passou vários anos como posso dizer? Já tem mais de 100 anos desde que o Frankenstein nasceu. Então ele quer uma companhia, ele quer ter alguém pra viver com. E com isso ele tem a brilhante ideia de pegar um corpo qualquer, convencer essa doutora a pegar um corpo qualquer do cemitério de uma mulher e ressuscitar ela igual fizeram com o Frankenstein. E basicamente isso que acontece. E aí acontece várias coisas cujo eu não vou entrar em detalhes porque seria spoiler. Mas enfim, eu tô aqui olhando a página do MDB aqui, tô deixando aqui só eu aqui mesmo. Só que até aí, beleza, o filme tem uma ideia interessante, porque eles tentam fazer meio que um Bonnie e Clyde monstruoso por ser Frankenstein e tal, etc. Só que o Frankenstein aqui, como sempre, é um ser bem... não quer fazer mal a ninguém, só que ele tem uma cara monstruosa e por isso as pessoas se assustam. Apesar de que nem tá tão monstruoso assim, eu consigo ver bem a cara do Christian Bale ali. O que eu não consegui ver da Jessie Buckley como a noiva, ou como a Ada. Ela tá muito diferente, na minha opinião. É tipo, eu pelos trejeitos eu achava que era ela, só fui descobrir depois que era a menina a atriz que fez Hamnet. Falei, pô, tá explicado porque ela fez um ótimo trabalho. E realmente ela faz um ótimo trabalho aqui. Pra mim, em termos de atuação, acho que os dois estão muito bem. Tanto o Christian Bale, como o Frankenstein, como a noiva com a Jessie Buckley. As duas estão muito bem. Só que tem uma estranheza pra mim
num ponto que você tem desenvolvimento do relacionamento dos dois, da noiva, com o Frankenstein, até, de certa maneira, bem feito. Só que aí eles incluem, tipo, um movimento, uma revolução que meio que se perde no meio do caminho, sabe? Tipo, porque várias coisas acontecem, ela acaba, de certa forma, influenciando outras mulheres a se levantarem, a não deixar que os homens tratem ela como objetos, tratem ela como se fossem donos delas e tal. O que é uma crítica ok, tá? É uma crítica maneira pra se fazer. Só que eu acho que eles se perdem no momento que eles botam uma evolução lá que acontece do nada e não explora aquilo, sabe? Acontece e é isso aí, segue em frente. E tipo, ficou meio... O que tá acontecendo aqui, mano, sabe? Tipo, eles jogam na sua tela a revolução e depois não exploram aquilo. Tipo, eles exploram aquilo numa cena pós-crédito, depois que eu não vou falar. E é isso. Então aquela revolução ali não serviu de nada pra história em si. E, tipo, pra mim, eles se perderam um pouco no que focar, sabe? Tipo, eles não sabiam se eles focavam na história antes da noiva ser a noiva. Não sabia que se focava na história da noiva sendo a noiva, ou se não sabia se focava na história dessa crítica social sobre a exploração que os homens faziam com as mulheres naquela época de 1930 e que ainda tem algumas coisas que acontecem nos dias de hoje e tal. Ou se focava no romance da noiva com o Frankenstein. Ninguém... Não tinha um foco, sabe? Eles iam contando a história e é isso aí. E, tipo, vai passando. Ah, estão aqui, vamos fazer um breve aqui, vamos fazer um breve ali, vamos fazer um breve aqui. Sabe? Tipo, tem uma cena lá, uma cena específica, que mostra o Christian Bale, o Frankenstein, não conseguindo fazer certa coisa. Por algum motivo que a gente não sabe o porquê. E eu saí do cinema sem saber o porquê. Porque eles não falam sobre isso, sabe? Eles não falam. Então, pra mim, acho que, tipo, a produção é muito boa. As atuações dos dois principais são muito boas, apesar do elenco coadjuvante não ser muito boa. A arte, a imersão no mundo, naquele mundo e tal, é muito boa. Só que faltou um foco na história, sabe? Faltou um foco. Eles não tinham um foco presente, na minha opinião. Claro que a noiva é a protagonista, mas ao mesmo tempo ela acaba não sendo, porque o Frankenstein meio que rouba esse protagonismo dela de vez em quando. E ao mesmo tempo também. E ao mesmo tempo também no final. Meio que eles se perdem um pouco, sabe? Na história. Isso é minha opinião, pelo menos. Acho que tem várias histórias que eles não focam em nenhuma. Acho que seria o melhor jeito e por isso que ficou uma nota bem baixa, na minha opinião. E tanto na opinião das outras pessoas também. Apesar de que tem uma coisa também que eu não entendo no filme, que é uma coisa interessante, é uma ideia, é uma visão da diretora, mas de colocar uma presença, sabe? Uma presença sobrenatural sobre os personagens e tal, que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo meio que inexplicável o porquê, mano. Sério. Se você botasse ali com a pessoa, o personagem da novela como se tivesse esquizofrenia, seria uma ideia mais interessante do que o que eles fizeram aqui, na minha opinião. Mas enfim, essa daqui é só uma opinião. Como eu disse, eu, sinceramente, não recomendaria. Se tivesse que você escolher um filme no mês ou na semana pra ir no cinema assistir, eu realmente não recomendaria assistir esse filme no cinema. Eu esperaria sair no streaming, ou sair de versão digital, ou sair em outros meios. Eu não recomendaria porque, na minha opinião, não vale a pena. Tem umas
partes maneiras, tem atuações dos dois principais muito boas, mas de resto é um filme bem esquecível, infelizmente, porque eu acho que tava com reais boas expectativas para esse filme. Beleza? Agora, seguindo a nossa... aliás, eu dei 3, nota 3 pra esse filme. Depois que fui pensando mais, eu tinha dado 3,5, se eu não me engano, no Letterboxd. Se eu não me engano, no Letterboxd eu tinha colocado 3,5. Mas muito por causa da produção em si. Deixa eu ver aqui. Brian. Não, eu dei 3 mesmo. Eu dei 3 ovos. Beleza. 3 estrelas, no caso. Falo 3 ovos porque eu assistia muito Omelete, então fica esse costume. Beleza. Agora, indo para o segundo filme. Aqui, I Can Only Imagine 2. I Can Only Imagine é um filme... Vou ter que falar aqui, é um filme gospel. Então, eu sei que muita gente vai ter um certo preconceito por ser um filme gospel. Só que o ponto desse filme aqui, que é uma sequência, como a gente pode ver aqui, que é o 2, não o 1, não conta a história do grupo. É Mercy Me e do seu criador, do criador do grupo, fundador do grupo. Como ele teve que superar traumas de infância para conseguir fazer essa banda, conseguir escrever músicas que toquem as pessoas através de como Deus ajudou ele a superar esses traumas. Fala muito sobre tratamento tóxico de entre pais e filhos e tal. Beleza, aí show. É basicamente esse filme e sobre a criação do primeiro sucesso deles e do que levou eles ao sucesso que eles têm, principalmente nos Estados Unidos. Vamos ser sinceros aqui. Agora, no 2, ele já tem uma família, a banda já é estabelecida, tudo parece estar dando certo, quando acontece um problema com o filho dele, o primeiro filho dele, que descobre que o filho dele tem uma diabetes 2. E tudo isso é uma história real. História verdadeira e tal, tudo baseado na história verdadeira da banda em si. E do personagem principal. Aliás, eu esqueci de vir pra cá. O personagem principal, que é o Bart Millard, que é o cantor principal do Mercy Me. Nesse conjunto de coisas, aparece uma oportunidade de ele viajar, fazer uma nova... passe anos e tal. Ele tá lidando com uma certa depressão. O que é uma coisa muito interessante, porque muitos cristãos têm a visão de que depressão não existe, quando na verdade existe e é muito perigosa. E aqui nesse filme mostra que, no papel do Bart Millard, que ele passou por muito tempo por depressão por causa desse problema do filho dele, por ele achar que ele estava fazendo mal ao filho dele ao injetar, ao botar as seringas de... Esqueci o nome agora do produto que você passa, você coloca numa pessoa, que uma pessoa precisa tomar essa seringa, essas vacinas por causa da diabetes. E nisso a relação entre ele e o filho dele não ficou muito boa por conta disso, porque ele vivia mais em prol de manter o filho dele vivo do que ser pai mesmo. Então é uma mensagem, é um filme bem sobre isso, dessa relação de pai e filho. Uma relação que, por causa da diversidade, ele acabava não conseguindo ser o pai do filho dele, e sim mais um médico do filho dele, basicamente. E isso mostra, e com isso, ao mesmo tempo, ele tem que escrever uma música nova pra banda, pra fazer um sucesso e tal, e tocar mais pessoas, e manter a banda um sucesso que eles eram já naquela época. Beleza? Basicamente essa sinopse, eu não vou entrar muito mais a fundo, não quero dar spoiler, como eu disse antes, mas eu achei um filme muito bom. Um ponto que, pra você que talvez não seja cristão, que seja só uma pessoa que goste de assistir filmes sobre histórias verdadeiras, aqui é um filme muito bem produzido. Acho que
Se pegar o primeiro e comparar com o segundo, muita diferença de orçamento. Que eles deram um salto em termos de orçamento aqui. Acho que é muito bem produzido, muito bem feito. A fotografia é muito boa. E as luzes usadas nos shows são muito maneiras. E eu acho que o que eles acertam aqui é não focar tanto na religião em si. Acho que por terem focado bastante nessa parte no primeiro filme, no segundo filme eles focam realmente na relação pai-filho. Claro, como eles são uma família cristã, tudo tem uma base meio cristã ali, de como que eles veem a banda, como que eles veem, como que eles passam pelas dificuldades, o que eles pensam durante as dificuldades e tal. Tem uma história de um hino muito bonita, que é uma história verdadeira, verídica também, que fala sobre um casal que aconteceu várias coisas ruins com eles, e mesmo assim eles, meio com as adversidades, eles continuaram confiando em Deus e tal. Acho um filme muito tocante, pelo menos pra mim. Pra mim é um filme muito bonito. Claro, eu sou uma pessoa cristã. Eu sou adventista. Então é uma coisa que me toca normal. Mas eu acho que é um filme que, além de falar de leve de uma forma cristã, além de ser um filme gospel, acho que tem uma mensagem ali muito boa sobre não desistir, persistir nos seus sonhos, persistir nas suas ideias e não deixar nada te abalar mesmo com as adversidades. E se você tiver que não conseguir não se abalar, confie nas pessoas que te amam, sabe? Se abra com as pessoas, vá à terapia. Acho que tem toda essa mensagem que eu acho muito importante para os dias de hoje, e não mais para o mundo cristão também, que tem muita, como eu disse antes, tem muito preconceito com terapia, com depressão, etc. Eu digo isso porque eu já vi muita gente falando sobre isso no passado e tal. Hoje em dia, na minha igreja, pelo menos, tem um preconceito bem menor em relação a isso. Mas é algo que é para ser visto mais a sério pelas igrejas e não ser tratado como como um pecado ou algo desse estilo. Beleza? Então, é um filme interessante. A trilha sonora do filme é muito boa, porque são as músicas do MSM. E elas são umas músicas bem que inspiram, pra ser sincero. Com umas letras muito bonitas. Então, vale a pena dar uma olhada. Mesmo você que não é cristão. É uma história verdadeira, uma história verídica. Então, por que não, né? Beleza. Agora, vamos para o último filme do dia, né, desse vídeo, que é Hoppers, ou A Cara de Um, o Focinho de Outro. Começando pelo título, eu acho que é um bom título em português, mas eu acho que nessas ocasiões você pode botar só Hoppers, porque é um nome de um objeto do filme. Pô, tipo, é igual o filme Michelin com Frozen, porque Frozen no Brasil é Frozen, não é congelados, é Frozen. Hoppers deveria ser Hoppers e não Cara de Um, Focinho de Outro. Porque realmente Cara de Um, Focinho de Outro não faz sentido nenhum com o filme. É uma brincadeira maneira, mas sinceramente não combina com o título em si. Que apesar disso é um ótimo filme. É uma ótima animação. Pra mim é a melhor animação da Pixar nos últimos anos. Tranquilamente. Se eu pegar aqui a lista de animações recentes da Pixar, sim, teve Divertidamente 2, teve, mas Movies List, aqui. Se eu pegar as listas dos filmes da Pixar recentes, acho que teve Hélio. Pra mim, Hoppers é melhor que Hélio, apesar de ter uma estrutura parecida. Pra mim, é melhor que Divertidamente 2, é melhor que Elemental, é melhor que o filme do Buzz Lightyear, é melhor que Turning Red, é melhor que Luca. Pra mim, é o melhor filme da Pixar
desde Incríveis 2. Pra ser, que foi em 2018. Ou seja, pra mim é o melhor filme da Pixar desde 2018. E isso é algo bem forte, pode se dizer. Sim, é. Mas a estrutura em si é bem parecida com alguns filmes, tá? Pra minha opinião, a estrutura de Hoppers é muito parecida com a estrutura de Robô Selvagem. Só que um pouco diferente, porque Robô Selvagem você tem um personagem que literalmente se adapta à natureza, enquanto em Hoppers é mais um humano entrando na cabeça de um esqueci o nome. De um. Não é koala. É koala? Não, koala é outra coisa, pô. De um. Ah, qual que é o nome dessa merda? Desculpa, não é merda, mas tipo. É um beaver. O que é um beaver em português, gente? Beaver em português. Esqueci o nome, pô. É um castor. Na pele de um castor. Então eu acho. É um filme muito interessante, na minha opinião. Basicamente, é uma criança, uma jovem de 19 anos, que cresceu amando animais e tal. Aliás, o começo do filme tem uma estrutura bem parecida com Up. Não sei porquê, mas me deu muito sentimento de Up. O começo de Up e tal. É uma criança de 19 anos, uma jovem de 19 anos, que é muito fã de animais, acaba conhecendo uma tecnologia que te deixa você entrar no corpo de um castor robótico e viver como um castor. E eu acho essa ideia em si muito interessante. Porque é uma ideia, tipo, sinceramente, eu não sei como eles pensaram nisso. Porque é muito maneira. Tipo, você conseguir entrar no corpo, a sua cabeça, seu cérebro ir para ou sua alma, no caso aqui, ir para o corpo de um castor e você conseguir. Desculpa. Preciso de água. Tem um pouquinho de água aqui, mas eu vou fazer isso mesmo. Você conseguir entrar no corpo de um castor e viver naturalmente na floresta. Eu acho mais interessante. Só que eles pegam isso daqui e exploram de um jeito muito maneiro, que é fazendo uma crítica aos dias de hoje, onde muitos políticos, muitos prefeitos, muitos governadores não se importam. Literalmente não se importam com a vida animal e só querem construir e cada vez mais diminuir a área onde esses animais vivem. O que é uma crítica muito importante para os dias de hoje. Traz meio que uma noção sustentável, tem uma mensagem sustentável aqui na história. Que mostra como os humanos estão cada vez mais não se importando, fazem coisas idiotas, às vezes, coisas inúteis, só pra ganhar, às vezes, 5 minutos na sua viagem, e isso custando a vida de milhares de animais, ou às vezes mudando esses animais de habitat, causando uma tragédia, não uma tragédia, mas tipo um desequilíbrio ambiental na vida animal. Acho que é uma crítica muito interessante. As animações estão muito boas, as expressões dos animais estão muito boas, as características de cada animal é muito bem explorado. Acho muito boa, acho muito fofo também os animais, como a diferença de animação quando você está no corpo do Hopper ou do castor robótico, e quando você é humano, sabe? Como a visão do mundo muda conforme as coisas. Acho muito interessante, porque se você ver aqui, ó, se você ver aqui no pôster, pra cá, você vê que tem a expressão facial e tem também no urso que tá segurando ela. Quando você troca de corpo, quando você volta pro corpo do humano, as expressões faciais são só dos humanos
e os humanos não conseguem ver as expressões dos animais. O que eu acho uma coisa muito interessante, porque ele mostra os detalhes, sabe? Os detalhes que os caras foram a fundo pra fazer as coisas. Que é muito maneiro, na minha opinião. Eles se importaram com isso. Se fosse outros, talvez não se importariam tanto. Como os Sem Floresta. Os Sem Floresta, você tem animação sempre pros animais e pros humanos. E acontece a interação normal. O que aqui não acontece, aqui é mais essa diferença mesmo, como eu havia dito. Minha opinião do filme é um filme muito maneiro. Na minha opinião, é um filme muito bonito. Tem uma mensagem muito bonita sobre conexão humana com a natureza, que mais pessoas deveriam de ter, e que aqui mostra que só a personagem principal, que é a Mabel, tem. E fazer o vilão do filme ser o prefeito, e o prefeito depois mudar um pouco a visão dele sobre o mundo, acho muito interessante, beleza? Pra mim, a melhor animação do ano até o momento, apesar de só ter tido uma, se eu não me engano, uma ou duas, no máximo. E eu gostei muito, assistiria muito, de novo até, mas estou esperando sair no streaming pra ver, beleza? E com isso a gente termina as minhas opiniões sobre os filmes que eu assisti nessa semana. Deixa nos comentários o que você achou de cada filme, se você gostou, se você não gostou, se você já assistiu ou não, ou se você vai assistir devido a essas críticas. E fora isso, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda muito, beleza? Tamo junto, é nóis, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau!